Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre teorias evolutivas, né, incluindo Lamarck, Darwin, o neodarwinismo, enfim, essas teorias mais comumente, né, encontradas. Então, antes dessas teorias, nós tínhamos o fixismo. O fixismo é uma teoria também que acreditavam que todas as espécies surgiram no mundo da mesma forma como elas são hoje em dia, não sofrendo nenhuma modificação ao longo do tempo. Então, eles acreditavam realmente no fixismo, que as espécies, todos que existem hoje, sempre existiram, sem nenhuma modificação. Essa era a concepção fixista da época. A partir disso, veio algumas pessoas que contrapuseram essa afirmação como o evolucionismo. No evolucionismo, eles trouxeram algumas evidências, né, da evolução, que já falamos em outro vídeo, né, de fósseis, semelhança genética e bioquímica, a embriologia comparada, né, entre os diferentes grupos e também os órgãos vestigiais. Além das teorias evolutivas, nós temos também o fixismo e a teoria de Lamarck, né? Após o fixismo, nós é, nos encontramos aí com a teoria de Lamarck, né, que tem as concepções das leis, a lei do uso e do desuso e a lei das características hereditárias, as características adquiridas e hereditárias, tá? Então, Lamarck, né, Lamarckismo. O que o Lamarckismo diz? Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros cientistas a ir contra a ideia do fixismo, sendo muito importante para a ciência por introduzir a ideia da evolução como verdade. Porém, a argumentação utilizada por ele era cientificamente incorreta. Dentre as hipóteses propostas no lamarquismo, podemos citar a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a lei do uso e desuso, basicamente, a lei que determina quanto mais você usa um determinado membro, um órgão, mais ele se modifica, mais ele se há mudanças nele, né? Igual uma pessoa que vai na academia e fica musculosa. Lamarck acreditava que essa pessoa musculosa, ela ficava musculosa, ela transmitia essas características, né, para seus descendentes, tá? Então, nós temos a lei do uso e desuso, ao mesmo tempo que se usasse demais, ela iria ficar com a modificação para hiper, né? Para aumentar, crescer alguma coisa, e o desuso que iria diminuir, enfim. E a transmissão dessas características adquiridas, né? Então, o meio, aqui na Lamarck, o meio que vai determinar a variação, ok? Se o galho aqui, um exemplo clássico da girafa, né? O galho aqui está numa parte alta, onde elas se alimentam, só aquelas que apresentam, na verdade, quanto mais ela vai esticando o pescoço, mas ela vai se desenvolvendo essa característica e o pescoço ela vai aumentando, entendeu? Agora, se fosse Darwin, seria o quê? Essas aqui que teriam pescoço pequeno, elas seriam eliminadas, porque não teriam alimentos para ela, e essas que conseguem alcançar, elas sobreviveriam. Então, depois de Lamarck, nós temos a teoria darwinista, né, a origem das espécies, né, foi o seu livro publicado, foi uma grande revolução, aí, um marco na história da ciência, principalmente porque ele foi uma pessoa que viajou muito e teve muitas inferências ao longo dos locais a quais eles viajaram, e teve muita influência da teoria de Malthus, né, da população e alimento. Então, a partir disso, ele instituiu, juntamente com Wallace, que toda espécie tem um potencial de crescer exponencialmente, no entanto, com os recursos limitados, tende a sobreviver quem for mais apto. Então, o meio seleciona os mais fortes, né? Essa é a teoria de Darwin. Então, aqui nós vamos ter a teoria da seleção natural e essa teoria de selecionar os mais fortes mesmo, aqueles que mais estão aptos ali a sobreviver.
Posteriormente, nós temos a teoria neodarwinista, que inclui aí, ou também chamada teoria de síntese da evolução, uma teoria que inclui a genética nessa concepção. Então, séculos de composições e paradas musicais podem ser processados em um cálculo instantâneo. Não, calma aí, não é isso não. O neodarwinismo ele institui que as características realmente elas são hereditárias, né? Muitas características são hereditárias e outras não, através aí de uma parte de caracteres da mãe, uma parte de caracteres do pai, e a modificação também a partir da influência do ambiente, uma série de variações podem fazer essas modificações, essas mutações. Através aí da meiose, a permutação da meiose, ocorre essa variação, tá? Então, a origem da variação, de acordo com o neodarwinismo, é a mutação e a meiose. A mutação decorrente da meiose, né? E a perda da variação é a seleção natural e a deriva genética, que não necessariamente seriam os mais aptos, né, na deriva genética, mas sim um caso esporádico, assim, um fortuito, mesmo que acabou causando a perda da variação ali, né? Então, nós temos esses dois, a origem da variação, que é a mutação, a meiose, e a perda da variação, que é a seleção natural e a deriva genética, ok? Tipos de seleção natural. Quais são os tipos de seleção natural? Seleção artificial, tipo de seleção, seleção natural, né? Nós temos três tipos, que é a direcional, né? Que é apenas uma das características extremas é selecionada positivamente. Nós temos a disruptiva, que ambas as características extremas são selecionadas positivamente, as duas características são selecionadas, e a estabilizadora, que apenas a característica intermediária é selecionada positivamente, tá? Ela vai estabilizar a característica intermediária, tá? E a disruptiva, ela vai selecionar ambas extremas, e a direcional só uma extrema. Então, a direcional é uma extrema, ela vai para uma direção, a disruptiva vai selecionar duas, né, dois extremos, né, o azão e o azinho. A direcional ou vai para o azão ou azinho. E a estabilizadora, ela vai selecionar aí, vai estabilizar, vai ser a azinho, tá? Direcional, disruptiva e estabilizadora, DED. E a seleção artificial, que é uma seleção que não é, como o nome já diz, né, não é natural, é feita pelos humanos, né? E o exemplo são os animais, as diferentes raças. Nós temos também a especiação através do cladogênese. Quando tem cladogênese, a especiação, né? A simpátria, aí nós temos a anagênese, que é uma característica mais linear, né? Um indivíduo ele vai se modificando, se tornando outro, e o cladogênese ela tem um indivíduo ancestral e se modifica em diferentes grupos. Seria parecido com uma divergência adaptativa, né? E a anagênese é mais pela simpátrica, né? Tipo, uma, o mesmo local, eles não têm uma diferença de um isolamento geográfico. E a cladogênese, ela tem esse isolamento geográfico. Então, a barreira geográfica, como havíamos falado, né, é quando geralmente ocorre especiação, quando há essa barreira geográfica, há tanta mutação entre eles, seleções desses dois grupos separados, que quando eles se encontram, têm contato, não há reprodução. E se haver reprodução, os indivíduos filhotes, eles são estéreis, isolamento, que gera isolamento reprodutivo, tá? Que é o exemplo da especiação alopátrica, que há a barreira geográfica, no caso aqui o rio, tá? E aqui uma outro tipo de barreira, né, geográfica, que é o abismo aqui entre os dois, quando eles se encontram não há reprodução.
Então, as teorias evolutivas, que é uma síntese, né? Nós temos Darwin aqui de 1809 a 1882, baseado nas ideias de Malthus, né? Do crescimento da população e do desenvolvimento, MPI, progressão aritmética, progressão geométrica. Nós vamos ter aqui a luta da sobrevivência além da seleção natural, por Darwin. Seleção natural é essa que deve existir a variabilidade na espécie. Alguns indivíduos nascem com características favoráveis que eles aumentam a chance de sobrevivência, tá? O que o darwinismo ele exclama aqui? Que os seres mais adaptados deixam mais descendentes. A seleção natural e os seres mais desenvolvidos conseguiam conseguiam manter suas espécies, né? E nós temos aqui a questão do deriva o gargalo populacional, né? A variabilidade, seleção, adaptação, através dessa seleção natural. Nós temos a seleção artificial, que o homem seleciona nas ninhadas os animais que apresentam características que ele deseja obter. E a seleção sexual é os indivíduos que conseguem acasalar, apresentam características que atraem os parceiros sexuais. Esses aqui. Antes de Lamarck e Darwin, nós tínhamos o criacionismo, né? Primeiramente o evolucionismo. Criacionismo baseado na criação na força divina superior. O evolucionismo vem do estudo da evolução dos seres vivos, a evolução das espécies ao longo do tempo. Então, nós temos aqui a teoria de Lamarck, de 1744 a 1829, a lei do uso e desuso. O ambiente gera necessidade através do esforço, né? E o uso mais intenso de algumas estruturas. Desenvolvimento, o uso pouco intenso das estruturas, redução. Né? Lei do uso e desuso, Lamarck, primeira lei do uso e desuso. Nós temos a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck, o ambiente gera necessidade, esforço e adaptação ativa. E Darwin atua sobre a variabilidade e adaptação passiva. Aqui outro mapa mental sobre isso, né? Convergência, divergência adaptativa, análogo, homóloga, que nós falamos em outro vídeo, teoria síntese genética, né? O darwinismo, regeneração gênica, mutação, os alelos, a variabilidade genética, seleção natural e os tipos de seleção, né? Direcional, estabilizadora disruptiva e seleção sexual também, que é uma especial, e os gráficos dessas seleções, né? Muito importante. A estabilizadora, a disruptiva, né? E a direcional. Transmissão aqui de Lamarck. Lei do uso e desuso, caracteres adquiridos, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, especiação. Questões. Quando ambos os fenótipos extremos são selecionados, qual tipo de seleção temos? A disruptiva, né? Dois extremos. Qual fator evolutivo aumenta a variabilidade genética? Mutação. Darwin, em viagem às ilhas de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bico com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de adaptação ao ambiente. As cobras estão entre animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam pouco acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu chocalho, que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas
Observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois as pessoas não as percebem, aumentando os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de cascavel estar ficando mais silenciosa é as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente, justamente pelas aquelas que faziam menos barulho se desenvolveram, né? Passaram seus genes adiante. Bem, o mecanismo evolutivo na associação entre cores de pelagem e substrato está relacionado à seleção natural, a gente já sabe, né? Os ratos pemíscuos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem dos ratos dessa espécie varia de marrom claro até escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo do gradiente sul-norte. A figura encontra-se representada 7 diferentes populações, cada população é representada pela pelagem de rato por uma amostra de solo e por sua posição geográfica. Então, o mecanismo, a letra C, seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. A origem das espécies de Charles Darwin foi um dos maiores avanços das ciências biológicas de todos os tempos, a ponto de ser dito que nada na biologia faz exceto a luz da evolução, de Obzhansky. No entanto, ainda hoje há certa confusão sobre como se processa a evolução, mesmo entre os estudantes de ciências biológicas, sem assinar a alternativa que não condiz com a ideia de Lamarck. Letra D. As modificações do corpo dos organismos adquiridas durante sua vida pelo uso e desuso são transmitidas aos seus descendentes. O emprego maciço dos inseticidas sintéticos tem provocado o aparecimento de indivíduos resistentes ao veneno. Em 1964, havia pelo menos 140 espécies que tinham adquirido resistência aos vários inseticidas, das quais 80 eram vetores de doenças como os anófeles. Essa resistência ocorre porque os inseticidas P selecionam os indivíduos, preservando os mais resistentes, que irão originar outras gerações resistentes. Exatamente. Os gráficos abaixo ilustram 3 formas básicas de seleção natural. A distribuição dos fenótipos da progênese após a seleção é representada pela linha sólida, comparativamente à linha pontilhada representa a geração parental pré-seleção. Com base na observação dos gráficos, é correto afirmar que a seleção é estabilizadora? Pois, incorreto, pois favorece atributos médios? Não, realmente é estabilizadora, não é incorreta. 2. A seleção é direcional? Na 2? Sim, pois favorece um dos atributos extremos. Direcional? Mais ou menos. C. Em 2, a frequência dos alelos no patrimônio genético é alterada. Sim. D e 2 parecem estar certos. D. Em 1, a seleção resulta em uma variabilidade fenotípica. Certo. A é a incorreta, né? A B tá correta e a C tá incorreta. E a E, em 3, a seleção é disruptiva, pois favorece os atributos extremos. Então, a letra C que está incorreta. Sobre o processo evolutivo, é correto afirmar que as mutações genéticas ocorrem com o objetivo de promover a adaptação dos organismos ao ambiente. Letra B. Alterações em sequência de aminoácidos do DNA dos organismos podem ser vantajosas, neutras ou desvantajosas para seus portadores. C. Em uma população, uma característica vantajosa tende a aumentar a frequência de geração seguinte
pela ação da seleção natural. É essa mesmo. Nada na biologia faz sentido, a não ser sob a luz da evolução, escreveu Theodosius Dobzhansky, em 1973. A biologia só se consolidou como ciência após a teoria da evolução, diz o biólogo Diogo Meyer, da USP. Se estivesse vivo, Charles Darwin faria 200 anos em 2009 e foi ele que elaborou a teoria da seleção natural que explica a seleção dos seres vivos. Segundo a teoria proposta por Charles Darwin, os seres vivos mais adaptados apresentam maiores chances de sobrevivência e reprodução, passando aos descendentes suas características vantajosas, esse mesmo. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, faz a seguinte afirmação ao seu professor: o homem moderno não apresenta tantos pelos como os ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu confecção de roupas protegendo-os do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou que isso não ocorreu, tá? E a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem, né? A lei do desuso, então. E essas características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes, essa mesmo. Então é isso, a nossa aulinha sobre teorias evolutivas e algumas questõezinhas, né, principalmente sobre seleção, tipos de seleção natural e algumas concepções sobre Lamarck e Darwin e o neodarwinismo, né? Muito obrigada e até a próxima.